Deixa eu chamar aqui, já vou chamar. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Escutando. Agora deu. Oi, Léo, boa noite. Tudo bem? Tudo. Deixa eu baixar aqui. Ai, bem-vindo. Bem-vindo todo mundo, né? Boa noite. Hoje eu tô meio baixa aqui. Ui, só tá aparecendo minha cabeça. Deixa eu arrumar aqui. Boa noite, pessoal. Hoje o convidado é o Dr. Leonardo, pediatra. Ele vai falar um pouquinho sobre crianças e pandemia, tempo e espaço da criança ser criança, né, Léo? Vamos tentar achar um tempo e espaço para isso, para falar disso. Né? Um tempo no espaço. Um tempo no espaço. E eu ainda falo assim, um espaço físico e metafísico, e aí a gente vai longe, né? É, isso aí. Longe. Léo, como é que surgiu a ideia do paidiatra? Eu acho o máximo esse. É bem simples. É pai, que eu tenho duas filhas, né? A Larissa e a Lorena. Qual que é a idade e dela? Pediatra. Qual que é a idade? A idade... Uma tem, a Lorena tem 13 e a Larissa vai fazer 6 mês que vem. E aí eu pesquisei se existia, esse nome não existia, eu só peguei para mim. Só colocar os conteúdos, muito legais. Conteúdos. Não, e tem um pediatra bem famoso, acho que é Flávio o nome dele, lá de São Paulo, só que ele é papai pediatra. Aí um dia eu fiz a gente participou de um evento online que teve de pais, né? Uhum. E aí eu perguntei pra ele nos bastidores, cara, você nunca pensou nisso? Ele disse, não. Quando eu vi o teu, eu fiquei assim, como é que eu não pensei nisso? Legal, é bom. Rola uma interação legal, né, para vocês, assim, né, que trazem essa visão, né, é um outro tipo de interação, né, de um médico, né? Assim, tipo, tu fala a questão com os outros pais, assim, ou... Pelo Instagram mesmo, né, vai Tá. juntando o pessoal interessado, né? Uhum. A gente tem um grupo, eu participo de um grupo de pais, tem pai do Iapoque Oxuí, é um grupo de WhatsApp, e eles são mais atuantes no grupo ali e até em eventos do que eu atualmente, eu já fui mais, por questão da rotina mesmo, né? Mas é legal porque lá no grupo é um lugar seguro para a gente conversar, para a gente botar nossas angústias de homem, de pai, é muito legal lá, bem bacana. Que bacana. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo, né? Então, Vamos lá. Né? Para quem não me conhece, sou diretora e idealizadora de um espaço educacional chamado Pensando e Construindo o Nosso Mundo, que é uma escola, que é uma colônia de férias, tem de tudo um pouco lá naquele lugar. Eu quis criar um ambiente educacional, né? E justamente pela nossa experiência com as crianças, nessa volta da pandemia, né? Desde a pandemia e aí a volta no passado das aulas e tudo mais, a gente começou a enfrentar, né, algumas coisas que a gente não imaginava que iria passar, né? Então veio essa ideia de fazer uma série sobre as crianças e a pandemia para falar um pouquinho mais, né? Por mais que as coisas já estão no seu normal, um pouco no seu normal, tem muito chão pela frente, né? Eu vejo que as crianças ainda precisam muito desse tempo, desse espaço, né? Para recuperar algumas coisas que elas foram afetadas ali na pandemia. Então, o convidado de hoje é o Dr. Leonardo,
Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho, já engatar o papo, assim. O que você viu como pai e como pediatra, né? Desse contexto pandêmico, criança. Aham. Então tá, eu sou o Leonardo, sou pediatra, sou pai da... Eu já falei, né, que eu sou pai da Larissa e da Lorena, mas só para seguir a formalidade, não brincando. É, eu conheço lá o Nosso Mundo. Eu fui, antes da pandemia, teve acho que uma festa junina, Ah, que a Thaís nos levou lá, foi muito legal, muito legal. E depois a gente ficou né, as meninas tudo ali perto, uhum, mas a gente mora aqui longe, a gente mora no Morro das Pedras. sim. Então era um lugar que a gente até pensava assim, né? Tipo, quando tiver evento e tal, a gente participar, porque é muito legal a proposta, né? Eu te dou parabéns já por isso, né? Ah, Eu acho que o que tu falou, tu conseguiu traduzir lá, materializar, né? sim. Essa tua ideia. E pelo que eu acompanho também, eu acho que é bem isso, sabe? Que as crianças precisam no ambiente escolar de educação, né? E eles, eu tenho inveja, tá? Às vezes dá vontade de voltar para aula. Porque assim, a minha filha já estuda na Praia do Riso, mas a outra referência que eu tenho é vocês, né? E Uhum, eu vejo assim, tanto um quanto o outro, caramba, vontade de voltar para a escola, né? Porque dá para perceber o amor dos professores, né? E quanto que as crianças ali transmitem de fato que elas estão bem à vontade, sim. que elas estão gostando do que está acontecendo. Eu acho que é isso, né? E aí eu acho que já puxando um pouquinho, né, pro assunto, isso estava fazendo falta de fato para as crianças, né? A gente sempre fala, a gente a gente denuncia que as crianças foram esquecidas, né? Eu acho que sim, teve um momento que estava todo mundo com medo, e não tinha mesmo como deixar a escola aberta, tal, mas conforme o tempo foi passando, enfim, poderiam as coisas ter sido um pouco diferentes, né, com cuidado com elas. Mas enfim, agora é nosso dever, nossa função ajudar as crianças, né, na recuperação desse espaço, desse tempo de ser criança, né? E aproveitando assim, eu acho que a criança, o ser humano tem uma característica, o cérebro humano tem uma característica chamada neuroplasticidade, né? Que é uma capacidade de se adaptar às vivências, às situações, né? As crianças mostraram isso. Você vê que é muito mais fácil, de repente, ver uma família onde as crianças estão de máscara e os adultos não estão de máscara, sabe? Porque as crianças conseguiram se adaptar a isso. Não estou dizendo se é bom ou ruim, não vou qualificar, né? Claro. Se o uso da máscara, enfim, mas mostrando como que elas realmente se adaptam, né? E eu acho que a gente, aproveitando isso, dessa questão da neuroplasticidade, vai ser um pouco mais fácil para elas do que para nós se readaptar e para nós ajudá-las a se readaptarem, né? Acho que não é para a palavra readaptar, mas retomar, né? O seu crescimento, desenvolvimento, retomar a sua infância. É nesse sentido, Com certeza. Eu né? concordo. Para elas né? Elas são incríveis. Eu falo, criança é uma potência, né? Aquela potência de ser, né? Toda a nossa potencialidade humana está ali, né? A gente que vai Ali. estragando elas ao longo do tempo, assim. Mas uma coisa que eu falo para as famílias ali do nosso mundo, Léo, elas precisam, né, desse tempo de recuperação também, né? Não dá para a gente resolver tudo num mês, 2 meses, que às vezes as famílias vêm aflitas para a escola, por exemplo, né? Algum medo de atraso, algum medo seja do cognitivo, seja do físico, né? Porque teve algumas consequências assim que eu vi, tipo, as crianças mais novas, questão de desfraude, questão de retenção de fezes, Uhum. a fala, depois lidar com as irritações, lidar com várias emoções humanas que daí por causa de falta desse contexto social não tinha para onde elas, não tinha os pares, né, para elas lidarem com isso. Então eu falo para as famílias assim, olha, tá voltando para a escola, tá voltando para a normalidade dessa vida, né, de voltar para os parques, para as praças. E tem família voltando só agora, né? Eu tive assim, Sim. tive as famílias de fevereiro do ano passado, as que chegaram em agosto e as que estão chegando agora.
né? Que algumas crianças ficaram assim em reclusão 1 ano e meio, 2 e tudo mais. E a gente vê o quanto que elas, né? Teve criança que tinha medo de criança, começou a ter medo da própria criança, que mal tinha Uhum. crianças, essas pequenininhas que, né, que acabaram nascendo bem na hora da pandemia e tudo mais. Então eu falo para as famílias assim, olha, respira, né? Fala com o pediatra, fala com, né, com os profissionais que você acha necessário, mas dá esse tempo para a criança se reorganizar, né? Dá esse tempo para ela brincar, né? Esse contato, né? Com esse brincar e com esses pares e com essa natureza, né? Eu ainda falo, a gente mora numa cidade tão privilegiada, né? Que tem tanta natureza, né? Vamos voltar, né? Para a criança, vamos dar mais natureza para a criança, né? Mais espaço para elas, né? Porque acho que vai Uhum. isso, vai indo. O cérebro delas vai acompanhando, né? Vai recuperando e vai acompanhando, né? Eu penso assim, né? Uhum. Eu não sei se você viu essas características assim também dessas crianças do jeito que foram afetadas, assim, porque ali no nosso mundo ficou muito marcado, sabe? Uhum. Tá? Essas fases assim, né? Dessas crianças e tá tudo meio bagunçadinho, eu digo, né? Tem que viver algumas coisas É, para ordenar outras, né? tem uma coisa que eu sempre gostei de estudar foi desenvolvimento infantil, sabe? Eu acho que quando não na faculdade, mas assim, já na residência, assim, comecei a ter interesse e depois que eu saí da residência, enfim, comecei a estudar mais e mais, tanto que eu tinha dúvida se eu ia fazer neurologia pediátrica ou não, mas aí no fim, o que eu gosto é do desenvolvimento, então eu vou ficar nisso, né? Sim, E aí assim, eu acho que de tanto ler, de tanto fazer curso, né, ter aulas onde os profissionais experientes mostram assim, ó, é aquilo ali, é aquele detalhe que você tem que ver do desenvolvimento da criança. Enfim, eu acabei adquirindo algumas dessas habilidades e, de fato, é, hoje para mim é gritante, sabe? Ver o quanto que não vou dizer que é 100% das crianças, tá? Mas, nossa, é bastante. Principalmente naquelas crianças em que, infelizmente, a estrutura, né, da família ali não estava empoderada, pronta, ou não tinha essa atenção para a criança. E foram aquelas crianças que passaram muito, mas muito tempo mesmo na frente da televisão, do celular, do tablet, sabe? E aqui eu tô falando, não estou falando de classe social, estou falando, enfim, geral, né? Então, o quanto que isso eu tenho observado bastante em relação à fala, à linguagem. Eu não digo nem só fala, tá? Porque falar mamãe, papai, água, enfim, au au, é uma coisa. Agora, a linguagem, que é a expressão, né? expressão da criança. Daquilo que está aqui dentro e usar as palavras, isso eu tenho notado um pouco, sabe? Até ontem eu atendi uma menina de 6 para 7 anos, se não me engano, e a queixa da mãe era que ela não falava frases longas. Eu não conseguia entender o que ela queria dizer com isso. Enfim, daí eu entendi. Ela falava coisas muito breve, porque eu não sei se foi nesses últimos 2 anos que alguma coisa aconteceu lá com ela, que ela falava que não era assim. Aham. E quando ela estava se desenvolvendo na fala, na linguagem, ela conseguia expressar mais. Mas talvez pelo imediatismo das coisas. Isso é totalmente pensamento meu, sabe? Do porquê que ela ficou tão, vou usar uma palavra extrema, tipo robótica, assim, sabe? Robotizada. O que aconteceu? Ela perguntou assim, o que aconteceu na aula ontem? Ah, eu desenhei. Aham. Mas o que você desenhou? Uma casa. Coisas assim, sabe? Sim. Que geralmente a gente espera um diálogo, ou não um diálogo, uma expressão, né, daquilo. Nossa, eu desenhei uma casa e pintei de amarelo, enfim, né? Não, coisas muito assim. Então, eu tenho observado muito em relação à linguagem, tá? Questão de desenvolvimento motor, assim, eu não percebo atrasos, sabe? Mas tem uma coisa que hoje até estava falando com a fono da minha filha, que é o quanto que também as gestantes durante a pandemia
ficaram paradas, né? E o quanto que isso também pode, enfim, tudo isso é teoria viajante mesmo, sabe? Mas o quanto que os bebês também ficaram mais parados dentro da barriga, se movimentaram menos e estão apresentando mais alteração de formação do crânio, por exemplo, torcicolo, ao nascimento, sabe? Sim. Totalmente empírico, tá? Isso não é nada de ciência, tá, gente? Então, Não, mas é o que a gente observa, né? Por ter contato com tantas crianças, né? Você como pediatra, a gente ali na escola e tudo mais. É o que eu falo, assim, teve uns padrões que a gente percebeu que é isso, assim, poxa, não foi, né? Não foi do nada que as crianças estão com algumas coisas tão repetidas, né? Foi essa questão dessa pandemia. Eu vejo, assim, por exemplo, ali na motricidade, eu percebi nas crianças de 2 para 3, porque justamente com 2 anos o meu pezinho começa a ficar mais firme no chão, né? E aí, de repente, o meu não estava mais expandindo. Justamente quando eu vou para o mundo recolheu. Então, elas chegaram ano passado com 3 e pouquinho, tinha umas que ainda estavam cambaleando. Aí eu vejo, assim, a questão da fralda, que já poderia ter sido retirada, né? A criança mesmo não estava mais preparada. Então, teve criança com 4 anos, 4 e pouco, 5, e sabe, a gente está lidando com isso. A fala, muitas crianças, né, nessa idade de 2 para 3, assim, a fala travou, né? E aí eu acho, né? Eu falo para as famílias, poxa, eles começaram a ver, as poucas pessoas de fora começaram a ver com uma máscara, né? E tudo isso aqui faz parte da criança espelhar esse mundo nosso. É muita tela. A voz não adianta. A voz digital não é a mesma coisa que uma voz humana. Então, assim, todo um processo que foi, né? Eu acho que foi acumulando nessas crianças, né? Como eu vejo, por exemplo, as de 4 e 5 que chegaram, assim, de 4 e 5 ano passado, esse ano, que era para elas estarem se abrindo para um social, né? A partir desses 4 anos, justamente a partir dessa fala, né? Ela já conseguia falar nós, né? O meu grupo, o eu dela, né? Estabelecido. E elas não estavam. Elas estavam no momento de 3, ainda disputando o brinquedo, ainda sabe. E uma das coisas que eu acho que mais, assim, eu fiquei preocupada de eu ver algumas crianças apáticas, sabe? Aquela criança sem uma pulsão para brincar, sem uma pulsão para defender o seu território, sem essa emoção, sabe? Sem nada. A criança parada, olhando um contexto do mundo. E algumas crianças, por exemplo, de 5 anos, com tristeza mesmo, sabe? Com uma melancolia. Então você olha assim, poxa, são crianças de 5 anos que estão lidando com algo que não era, né? Que não faz, não é para estar sendo parte dessa infância delas, né? E essa apatia, eu acho que foi assim a coisa que mais me, sabe? Eu olhei para assim aquelas crianças assim, meu Deus, que isso, né? E sei que, claro, isso acontece, né? A gente até estava falando semana passada, eu e a Márcia, né? Tem muita coisa que a gente sabe que já estava acontecendo e a gente já estava, alguns de nós criticando, né? A tela, essa preocupação para algum lado, né? Para um lado de só de uma formação cognitiva da criança, e aí vai podando cada vez mais cedo que ela, né? O brincar da criança, né? Mas aí na pandemia a coisa se potencializou, né? E aí eu acho que o troço veio assim, veio forte nelas, né? E é interessante isso porque o ambiente onde você está inserida é o ambiente da socialização de fato entre as crianças, né? Então acho que é mais perceptível do que o meu, que quando eles vão com o pai e com a mãe, entendeu? Mas o que eu tenho percebido é isso, a criança que chega ali no consultório e tem uma dificuldade de conexão comigo ali. No início eu até achava que era eu, sei lá, pô, não era assim, o que está acontecendo? Eu mudei, né? Será que as crianças estão gostando mais do jaleco colorido? Começa a pensar, né? E não, é simplesmente porque é um estranho, né? Que num ambiente estranho, por mais que a gente tente deixar a coisa mais lúdica possível lá na sala, né? A criança não compreende assim de que é um ambiente seguro. Até ela se sente segura leva um tempo. Então, atualmente até grande parte das consultas estão sendo no chão, assim. Tipo, você entra no tatame e vamos todo mundo conversar, assim, né? Tá ali depois, enfim. Mas aí faz tudo ali, naquele lugar que ela se sente segura. Por, por causa disso, sabe?
de repente eram crianças que já estavam, né, já estavam com seus 2, 3 anos em 2019, e aí pegaram o gosto pela socialização, pelo convívio, daqui a pouco foi cortado, e foi cortado no ambiente de medo. Eu não sei se alguém não teve medo, eu tive medo, eu lembro que decretaram pandemia numa quinta, meu Deus, foi o pior fim de semana da minha vida, sabe? Conversei com uma amiga que é psicóloga no domingo, sabe? E eu tenho certeza que as minhas filhas perceberam isso. Perceberam que quando a gente ia sair de casa, a gente botava uma máscara. E quando elas iam sair de casa, elas viam, elas queriam, e botavam a máscara porque elas queriam usar máscara também, porque eu e a Lizzie, a gente estava de máscara, elas queriam acompanhar. Enfim, né? Mas essas crianças né, que estão com suas famílias, daqui a pouco vão para o ambiente. Eu continuo usando máscara, porque eu convivo com pessoas de risco, sabe? Então eu não posso me dar o luxo de ficar doente. Então, chega lá, vê um cara de máscara, é complicado. Então tem que ir com tempo mesmo, tempo e Tem no espaço. espaço, né, para ela ser criança. É. Tem essa questão do medo, outra coisa que eu também bato muito na tecla das famílias, assim, ali no nosso mundo. Porque não adianta, elas percebem, vocês podem nunca ter falado para elas, né? Sei lá, tô com medo de morrer, tô com medo que eu vou morrer e tudo mais, mas a criança percebe essa nossa linguagem, né, gente? Ela Uhum. só fala, né? Nós somos todo o resto, né? A nossa comunicação. Então elas ouvem, É, é, né? eu lembro assim, eu sempre dou um exemplo assim, para ilustrar como que que a criança percebe, sente isso, né? Intuitivamente, talvez. É só lembrar que quando a gente chegava em casa, seja a idade que fosse, maiorzinho, né? Eu tava na rua, cheguei em casa, meu pai e minha mãe tinham discutido, eu não sabia. Eu sabia que tinha alguma coisa esquisita, porque tava um climão. A Sim, gente percebe, né? Bem isso. E a criança é esponjinha, antena. Ela também sente. Então, enfim, aconteceu, a gente passou pelo, acho que, pior momento, continua passando, e eu acho que daqui a um tempo, quando essas crianças talvez estudarem uns livros de história, elas vão lembrar, né, e vai vir emoção, né, dentro da sala de aula, talvez, não sei, né, então, vai fazer parte, né? Que eu falo. Foi marcante, assim, né? E eu vejo assim, processos, por exemplo, quando nós estamos, né, falando do medo, assim, quando eu decidi abrir o nosso mundo, foi para janeiro, na colônia de férias do ano passado, assim. E eu lembro o processo emocional que foi para eu decidir, né, abrir. Sabendo, né, já que ali num contexto de um espaço com criança pequena, tinha algumas coisas que a gente não ia conseguir manter de um protocolo, né? Como uma criança chorando na minha frente, como que eu não vou acolher, como é que eu não vou pegar. Então, assim, eu me olhar responsável por toda a minha equipe, né? Dela ficar doente ou não, a vacina ainda estava longe pra gente, né? E das famílias e tudo mais. E aí a gente foi indo, né? Nós fomos indo e a gente vai se acostumando com essa situação, no sentido assim, vamos embora, vai dar tudo certo, né? Vamos tomar todas as precauções possíveis e vai dar tudo certo. Então, assim, nós, por exemplo, teve muitos momentos que a gente decidiu, a gente abaixava as máscaras para elas olharem para a gente, para elas se conectarem com a gente. Né? Criança em adaptação, como é que a criança vai olhar para mim só assim, sabe? Então, assim, vamos falar, as crianças nessa parte de letramento, de alfabetização que elas precisam, né? Toda essa parte, assim, então nós lá no nosso mundo a gente assumiu alguns riscos assim, e eu vejo essas diferenças que fazem no sentido quando a criança vê você, né? Você inteiro, você no chão brincando, né? Você com a criança ali, estar ali para a criança e do que ela só olhar os nossos olhinhos assim, né? Como uhum. a gente mediar, né? Vamos tirar, vamos pôr, vamos tirar, vamos pôr, vamos brincar um pouquinho, vamos, sabe? E essa necessidade, porque essa conexão humana, né? E essa conexão que a criança faz é muito além, né? É muito além, e ela precisa, né? Eu digo, elas olham É, e elas veem a gente, né? Todinhos, né? segunda-feira eu atendi uma dupla de irmãos, a uma menina e um menino, né? E na saída, eles já tinham saído da sala, assim,
Aí eles pediram assim, a gente pode ver você sem máscara? Eu achei aquilo, tipo assim, tipo, o menino tem 10, ela tem 12. Sim. Aí eu achei que eu tão, pô, eu disse, caramba, eu vi porque eu tive que examinar eles, e eles baixaram a máscara, fui ver a garganta, a boca e tal. Sim. Eu os vi sem máscara e eu achei interessante por conta disso, né, de que eles, essa necessidade até do reconhecimento, porque a gente criou um ambiente legal, uma empatia, né, foi super bacana a nossa conversa, e aí eles sentiram falta disso. Aí eu fico pensando de fato nas crianças pequenas, que não tem essa, vamos te falar, esse ímpeto, né, de pedir, ou não sabe que pode pedir. Ah, abaixa um pouquinho só para ver como é que você é. Né? Então, uma coisa bem. Achei bem interessante isso e trago essa reflexão para que, de fato, né, os pequenos, quando estavam lá na sala com vocês e tal, eu acho que esse risco, eu acho que ninguém pegou Covid por causa disso, sabe? Também, né, não valeu o risco. Valeu o risco, é bem isso, né? Eu falo, gente, vamos embora, vamos rolar com as crianças de vez em quando, que a gente merece também brincar, né? Eu falava. A gente... E a questão também que. Ah, desculpa. Não, pode falar, imagina. Questão também que. Enfim, né? Claro, a gente não pode dizer que criança não fica, né, não fica ruim, não tem óbito com Covid e tal. Mas a princípio ainda é uma doença de adulto, né? Tipo, são os adultos que têm maior morbidade, maior mortalidade, tá? Não tô aqui de jeito nenhum minimizando os riscos, até porque não existe risco zero para nada, né? Mas mesmo assim, eu acho que quando abriram as escolas, no início eu fiquei reticente, porque, enfim, não tem vacina para criança, e aí a criança pode pegar, tudo bem, ela não tem, pode nem ter nada, mas ela pode transmitir, aí que era meu maior receio, transmitir para o vô, para a avó, porque elas também, a maioria acaba não usando máscara. Mas, enfim, eu acho que teve coisas que valeram até para essa reflexão. Eu, tomara que demore para ter uma próxima, né? Mas sei lá, que os nossos governantes eles tenham aprendido alguma coisa em relação principalmente à infância, né? Sim. Para não tolir tanto a infância. Eu acho que bem que você falou lá no começo ali. Eu acho que foi essa parte das escolas foi tudo feito muito errado, muito truncado, né? Quando foi passando muito tempo. Eu, assim, quando era agosto de 2020, eu já estava aos berros nas redes sociais. Gente, as crianças precisam voltar. A gente precisa pensar numa estrutura de uma sociedade, né? Claro, né? A pessoa idealista aqui, mas que preserve as crianças, né? Deixa Mas elas é. na escola. Vamos nós temos que lidar com isso. A gente tem que ficar. Uhum. Foi feito tudo o inverso, né? Então, assim, É. demorou demais, eu acho, para as crianças voltarem para esse contexto. E eu digo assim, não é só escola, para todos os espaços da criança, né? Não é só a escola. É claro que a escola tem esse papel, né, de ser esse segundo lugar social da criança, né? É um lugar que a criança passa muito tempo e tudo mais. Mas, assim, demorou demais, né? Demorou demais. E teve essa parte, quando foi voltando, cada família também lidou do seu jeito, né? Cada família teve o seu respeito. Sim. Cada família teve, né? Eu ali, por exemplo, assim, tinha família que já não estava mais nem aí. Tinha família que estava extremamente preocupada. E continua muito assim, sabe? A gente vai caminhando com várias pessoas, né? Cada uma com o seu sujeito ali, né? Agindo numa comunidade educativa, assim, né? Mas uma coisa que eu vi que, por exemplo, ali para o nosso mundo funcionou, que eu falo muito, daí bato a tecla também, criança precisa de natureza, né? A gente tem aquele espaço livre ali e tudo mais. Esse ar livre faz muito bem para várias camadas da criança, né? A gente Uhum. em um caso nesses 2 anos, porque a gente transportou tudo para a rua, né? Tudo acontece mais do que nunca na rua, né? Então, assim, não teve caso, não teve. Então, eu falo para as famílias, deixa acho que a areia, a grama, essas lamas, essas águas que a gente faz, ajuda a não pegar muitos vírus, não. Então, esse contato com a natureza, né, também é importantíssimo, né? A gente sempre lembrar, né, que a criança É, é livre, né? tem recomendar, a gente tem que prescrever, tipo, nós pediatras, a gente tem que prescrever natureza, né? Tem que dizer, não, tem que botar pé na areia, tem que.
você vê, a gente mora em praia, tem gente que tem receio de levar bebê na praia, que vai comer terra, vai comer areia, Sim. sabe? Tá, não é legal, se tu vê, não vai deixar. Mas, sei lá, é tipo, é da natureza, né? A gente é da natureza, a gente faz parte. Apesar de a gente morar aqui dentro, né, desse concreto aqui, desse tijolo, a gente é da natureza, tá? Então, eu fico pensando muito, tipo, nas tribos indígenas. Eu sempre tenho eles como referência de ser humano, assim, sabe? De ser humano raiz mesmo, sabe? É, e aí eles não ficam preocupados. Claro, tem suas questões, né? De, sei lá, de explorar, ficam lá na Terra, aí vão ter bicho de pé, vão ter parasitose, né? Mas eles estão num ambiente em que a Terra é propícia para isso também. Nossa Terra aqui, do centro urbano, tipo, não, se vai pescar, não vai ter nem mais ascaris, não vai ter nem lombriga ali, sabe? Porque o solo não tá para isso. Então, às vezes deixar mesmo a criança, né, tocar na terra, botar o pé na areia, né? E se aconteceu de botar areia na boca, tira, lava, limpa a boca e tá bom. Foi uma experiência. É uma Ele não experiência. pode. Eu tava, como é que era? Eu tava falando com um amigo esses dias que a gente tem que dar vitamina D para a criança, mas não é D né, da vitamina do sol, é D de desafio. Tá? Deixa a criança, deixa ela se aventurar. Fica de olho, não seja, né, não vamos ser negligentes, mas fica de olho na criança. Né? Tá fazendo aquela. Porque senão, aquele ali é o espaço, é o tempo da criança. Se ela está precisando daquilo ali, não vamos tirar, mas vamos cuidar, obviamente. É experiência, eu falo isso também, é uma experiência. Assim, ó, a criança que levou orelhinha para a boca, levou a pedra, levou, sei lá, o que for. Aquilo ali é um teste, né? Ela está sentindo o sabor, ela está sentindo a textura, está sentindo o peso. Ela vai fazer uma vez, ela vai ver que não é gostoso, que a gente sabe que não é um troço gostoso. Vai talvez fazer a segunda e depois deu. Ela já adquiriu, né? Eu falo, já imputou os dados do que é aquilo, ela não vai mais fazer, né? E Sim. esse D de desafio também é outra coisa que eu bato muito na tecla, Léo, assim, a gente podou, né, dessa infância, essa parte de desafio. Existe um mundo agora muito seguro, né? E a criança ela precisa sentir que ela pode ir ali, que ela pode um pouquinho mais, que ela pode, porque para essa integralidade de desenvolvimento da criança, né? Eu não Uhum, uhum. mundo tão assim, tão redondinho para ela, né? Eu falo, a mágica da árvore, por exemplo, uma criança que sobe em árvore, né? Que ela vai, os pequenininhos, eu vejo ali os pequenininhos com 2 aninhos, a gente tem uma ameixeira que é baixinha, assim, os primeiros galhos, então é a primeira árvore que eles sobem, né? Daí depois eles vão para uma pitangueira que tem lá, e aí vão indo. Quando você vê, os mais velhos estão lá em cima do abacateiro, que o meu coração quase salta, mas vamos lá, vai dar tudo certo. E eu vejo assim, a natureza tem essa característica maravilhosa. A criança tem que se adaptar a uma árvore, a um galho. A textura, a cultura, né? Não é a árvore que se adapta a ela. Porque para o mundo está muito adaptado, né? Está muito fácil para as crianças hoje em dia, eu brinco, né? Então, assim, quando ela enfrenta uma árvore, que é aquele ser da natureza, que ela se conecta ali com aquilo, ela está vivendo um desafio que a gente não tem como descrever, que a gente não tem nem como perceber o que está acontecendo dentro daquela criança, né? Uhum. Loucos somos nós quando a gente fala baixa, sai, vai cair. Não, sabe? E geralmente não cai. É. Falo, né? Elas têm assim, existe uma mãozinha assim que vai segurando, né? Eu vejo assim cada cena, elas são meio bambu, elas vão, voltam e dão um jeitinho de subir, de escalar, de precisar mesmo, assim, né? Sim. Precisa disso, né? É Uhum. um fator de saúde, eu acho, né? E é engraçado, eu estava falando com o pai de um menino que eu atendo, ele já está com um aninho e pouco, e ele está caminhando, assim, né, e conversando com ele, assim, me veio a imagem, assim, de um bebê, na hora que ele falou isso, do bebê caminhando e vibrando, assim, como foi com as minhas filhas, sabe? E essa emoção, nós adultos, é raro a gente ter, é raro. Então, o fato de, esses dias, a Lorena, como é que foi? Ela pulou com os 2 pés, eu não sei, que não lembro de que foi. Foi um pulo com 2 pés, assim.
E ela vem, consegui! E ela estava tentando isso, então, há um tempo, e a gente nem se deu conta. Daqui a pouco ela fez e disse, eu consegui, pai, eu consegui. E aí, que tu conseguiu? Ela falou e pulou, sabe? Eu achei aquilo tão legal, sabe? Porque hoje em dia, que nem você falou, a gente, a sociedade se adapta, tá tudo adaptado, tá tudo certinho, sem muito risco, né? A gente, aqui todo mundo faz capoeira, nós quatro aqui em casa. E eu vejo elas, meu Deus, fazem coisa que, meu, vai fazer uma estrelinha. Nossa, eu tenho que estar tudo seguro. Ela não, elas não se jogam, fazem estrelinha em cima da cama, entendeu? Se cair, levanta. Sabe, são coisas, opa, até de reflexão mesmo, Sim. né? E de fato, assim, é, olha, eu penso assim, como o início da pandemia trouxe toda essa incerteza, todo esse medo, tá? Talvez a gente tenha que cuidar também agora que as crianças estão indo, estão saindo, para que esse medo a gente não bloqueie esse desenvolvimento delas. Sim. Né? Porque o que é esse medo? É o medo de morrer. Amém. Né? A gente estava com medo de morrer, de ficar doente e morrer. E aí daqui a pouco a gente tem medo que caia e que quebre o braço e que não sei o que, sabe? Claro que a gente não quer que isso aconteça. Por isso que a gente tem que estar do lado, a gente tem que estar observando, vigil. Mas eu acho que não precisa cortar. Sim. Eu tenho uma história de uma amiga, eu e minhas histórias, que o bebezinho dela com 7 meses, 7 não, 7 para 8 meses, ainda não sentava, sabe, Uhum. assim, sem apoio, sentadinho, firminho, né? E aí a gente ficou conversando, daí, moral da história, quando ela botava ele sentadinho, e ele ia cair, ela segurava ele. Uhum. Ela botava assim, ó, até que ela só botava com a almofada na volta, e ali era. Precisou fazer E esse aí eu falei, como é que ele vai treinar o equilíbrio sem cair? risco. Sem saber que o corpo dele vai tomar para o lado e daqui a pouco ele vai pegar a mãozinha e botar ali. Se ele não fizer isso, ele não vai sentar, ele não vai engatinhar, ele não vai caminhar. Moral da história, ela parou, deixou, criou coragem. Eu falei, eu entendo, compreendo a tua angústia, o teu medo, mas fica tranquila. Ela não vai quebrar a cabeça. Compra um tatame aí, falei, ela comprou esse tatame. Ela já tinha tatame de EVA. Faz isso, tal. Cara, assim, ó, não deu 2 semanas, a criança já estava sentando sozinha, assim, firmezinha, sabe? Firmezinho. A gente, eu falo isso, a gente, duas coisas assim que eu vejo, que eu sempre puxo as orelhas das famílias. Esse atrasar o processo da criança. Esse exemplo é uma empresa assim, ó, eu tô tão cuidadosa com meu filho que eu não deixo ele fazer o que o corpo dele precisa, né? O que a Ah, é. motora, psicomotora precisa para ele ir para a próxima, para ele ir para uma próxima etapa. E o adiantamento também, que daí eu vejo que vai Nossa. determinada idade e a gente começa a querer adiantar os processos da criança, né? E vai enchendo uma criança, né, às vezes de 5, 6 anos com ansiedade, né, com angústia, porque é aquilo, eu preciso cumprir um negócio que não precisaria nesse momento, né? Não faz Uhum. momento, né? E essa questão do medo, eu acho que é importantíssima, assim, essa transferência desse medo, um medo que para nós é um medo da morte, é um medo que com a pandemia esse medo da morte ele foi potencializado, né? Que a gente tem que lidar, eu falo para as famílias, a gente tem que olhar para essa situação, para as situações e entender assim, um dia pode morrer, ninguém quer. Sim. Pode, a morte faz parte da vida, né? Fato. E aí, a partir disso, a gente lida com as situações do cotidiano, né? Não tem como eu deixar esse mundo para essa criança tão assustador também, né? Então, assim, ó, É. aqui tudo vai machucar, tudo é potência de morte, tudo é. Essa criança vai introjetando um sentimento dela que é muito destruidor, né? É difícil. Como digo, vai passando por essas fases, vai passando pelos 4, pelos 5, eu vou me abrindo, eu vou entrando no outro grupo social, eu vou entendendo minhas amizades. Daqui a pouco um dia eu vou chegar na adolescência e a minha primeira infância, segunda infância inteira foi pautada por medo, por insegurança. Uhum. Eu vou ser uma É. pessoa insegura que vai precisar de muita ajuda lá no futuro, né?
né? Eu tive ano passado, Léo, das histórias, né? A gente é cheio de história, né? A gente que lida com isso, assim. A mãe tinha medo justamente do abacateiro, do abacate cair na cabeça da filha. E aí ela falou, né, antes de fazer a matrícula, eu falei, o que você gostaria que eu te falasse? Ju, será que não tem como eu colocar uma rede? Porque a gente tira, né? O abacate carrega, a gente tira e tudo mais. Eu falei, eu não posso colocar uma rede, porque as crianças de 8, 9 anos, elas adoram subir lá no abacateiro. Eu não vou tirar esse brincar delas. E eu falei para ela, olha, eu sei que acidentes acontecem, né? Mas se a gente pensar que a tua filha vai estar no exato momento que o abacate vai cair, parada, embaixo, a gente está criando um mundo muito assustador para ela. Para vocês não merecem viver nessa angústia, sabe? Vambora, tudo certo, sabe? Só que daí você vê refletido na criança já essa insegurança, né? A criança vai absorvendo esse nosso mundo adulto, né? A gente... Fica difícil para elas, né? A gente, acho que ser pai e mãe traz isso, né? De se olhar, né? Porque a questão é compreensível. Se uma das meninas aqui tô com febre, eu vou ficar inseguro, vou ficar ansioso, apesar de eu lidar com isso, né, no meu dia a dia e também assumir com elas isso, e às vezes com a ajuda, e muitas vezes com a ajuda da Márcia, né? Mas eu vejo que a gente também se permitir, né, olhar para dentro desse nosso medo, dessa nossa insegurança. Eu gosto muito da palavra insegurança. Eu fiz um curso de terapeuta e tal, e aí o professor lá falava que o grande mal da humanidade é insegurança. E dali vem tudo, vem depressão, ansiedade, medo, ódio, raiva, vem tudo. E olhar para essas inseguranças, né, e ver que aquela criança que está ali na nossa frente pode ser um guia para a gente romper com isso, né? Claro, talvez tem pessoas que vão precisar de um apoio, né, de um profissional, tal, dependendo do grau disso. Mas de fato a gente não pode criar a criança. A gente sabe que o mundo ele é violento, o mundo tá maluco, né? Mas a gente não. Se a gente quer que lá fora mude, a gente tem que começar a botar pessoas diferentes lá fora, né? E se a gente botar pessoas só com medo lá, os maus vão continuar fazendo suas maldades e o medo as pessoas vão se embotando, né, que fala. Aí vem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso vem à tona, né? E assim, ó, eu falando isso não é querer colocar mais peso, culpa, né, nas costas de vocês que estão assistindo, não. É só reflexão mesmo, tá? Para que de fato, que se lá na frente acontecer alguma coisa, não venha esses sentimentos ruins que eu falei, sabe? E vocês têm ter a certeza de que, cara, eu fiz o melhor que eu pude, eu rompi minhas barreiras, eu cresci junto com meu filho e com a minha filha, sabe? E eu acho que é nesse sentido que é assim que eu vejo maternidade e paternidade, sabe? Acho que é assim. Por mais desafiador que seja, às vezes angustiante muito, né? Eu lembro quando as meninas foram para a aula, eu fiquei, caraca, será que elas vão ficar de máscara? Será que as outras crianças vão ficar de máscara? Como é que vai ser? Aí eu já me preocupava com as professoras, será que as professoras vão pegar de alguém no caminho para a escola, sabe? E eu disse, cara, esse é um movimento. Vamos lá, faz a tua parte. Encarar. E o resto encara. E tá dando certo. Tá tudo certo, é bem isso. E eu acho que esse ponto é legal, assim, olhar para quem lida com criança tem que se transformar de alguma forma, né? Porque elas estão para mostrar algumas coisas. Acho que tem esses resgates, assim. Seja desse olhar encantado, como você falou, quando a tua filha pulou ali com os 2 pés.
aquilo é maravilhoso. Você, sei lá, a gente vê ali a criança, passa uma minhoca. Jô, tia Jô, a minhoca, olha aqui, a minhoca. É uma minhoca, pra gente não tem mais, né, sentido nenhum aquilo, e para aquela criança é um mundo. Aquilo ali é um mundo, né? Sim. E a gente tem que valorizar esses momentos das crianças, né? Eu falo para os É, pais, no jogo, vamos brincar também um pouquinho, senão a vida fica muito chata. ah, E a olhar, descoberta, os... olhar Desculpa. não, imagina, acho que olhar esse mundo como elas olham e resgatar em nós, assim, é fantástico. É uma delícia. Eu entendo que o nosso cérebro, ele só se desenvolveu ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, por causa dessa curiosidade, por causa dessa necessidade, que essa curiosidade virou necessidade. Porque a criança, ela não vai, você não vai ver um bebê de 1 ano ou de 10 meses escalando, sei lá, o sofá por um querer. É uma necessidade de curiosidade. O que vai acontecer? Né? E aí, se a gente pega as maiores, nossa, vou mexer na terra, que textura é essa? O que eu sinto? Né? O cheiro. Esse bicho que tá andando, o que é? É o que eu falo, né? Vocês lá, tá, tem minhoca, tem minhocário lá, né? Tem a composteira da chibrinhoca. Então, pega a minhoca, é um bicho seguro. Ah, não vai ter uma cobra ali no meio, né? Óbvio que não. E se tiver, a gente não vai mexer. Aí sim, né? Ó, isso é perigoso. Isso tem um risco. Aí tem uma coisa que a Márcia me ensinou, que é bem legal. Qual a probabilidade de acontecer alguma coisa? E isso, quando ela me falou, eu levo para tudo, desde de uma criança com febre, com tosse, uma criança que não me olha. Aí, qual a probabilidade de ser algum transtorno? Vamos trabalhar com isso. Qual a probabilidade da minha filha descer a escada segurando no corrimão, que aqui tem na altura dela? Qual a probabilidade dela cair, se eu estiver perto? Né? Não, não desce, senão eu vou te pegar no colo. Não, peguei no colo. Quando que ela vai aprender com segurança a descer uma escada? A gente, ali no nosso mundo, a gente adora muito brincar com os elementos, né? E adora, o povo adora tacar um foguinho naquele lugar, assim, né? Então, ou é uma vela, ou é né, um forno que agora fizeram, ou é uma fogueirinha que eles abrem um buraquinho. E aí, isso eu vejo que gera uma angústia nas famílias, né? Em algumas mães, assim. Eu falo, confia. Nenhuma criança vai pegar e vai meter. Existe um instinto nosso, mano. O nosso cérebro, eu falo muito isso, Léo. O nosso cérebro é uma máquina muito massa, muito potente, né? A gente não chegou aqui, gente, se a gente não tivesse alguns princípios básicos de sobrevivência já, o troço aqui, né? Então, assim, elas no máximo vão testar aquele calorzinho, vão ver que não vai dar certo e vai voltar, sabe? Então, a gente precisa, como falamos, essas experiências de mundo para a criança, para ela se tornar uma criança segura, para ela se tornar forte no sentido, olha, eu posso, porque essa segurança, essa fortaleza da criança gera essa expressão, né? Se eu sou no mundo, se eu trago se o meu ser narra algo para o mundo, eu vou ser um adulto que vai bem mais longe, né? Que não vai precisar, talvez, de tanta tarja preta, né? E essa é a grande questão, sabe? É isso que eu fico fascinado com a minha profissão. Que deixou de ser aquela profissão que media e pesava a criança, via se estava comendo bem ou não, dava vitamina e pedia exame. Sim. E isso também é profissão de vocês. Tá? E a função de pai e mãe. A gente está com uma criança, mas essa criança vai ser um adulto lá. Qual é a qualidade? Eu posso, tudo bem, fazer tudo por ela, vou poder, mas daqui a pouco eu vou morrer, não vou estar aqui, quem vai fazer por ela? Ah, ela vai crescer, vai aprender. Vai. Mas pode aprender de uma maneira mais harmônica, né? Mais, sei lá, amorosa, gentil, do que de repente na marra lá fora. Como muitos de nós aprendemos muita coisa, sabe? Eu tinha uma dificuldade de falar com uma pessoa superior a mim. Um coordenador, um chefe, tá? Até para dizer, olha, eu quero férias, que é um direito que eu tenho, eu quero férias no mês de janeiro. Nossa, eu tinha uma vergonha, sabe? E aí eu comecei, né, nesse curso que eu fiz e tal, eu vi de onde vinha isso. E foi muito bom, né? Mas quanto tempo eu fiquei
na sala de aula, seja na escola, na faculdade, ou em algum outro ambiente que tinha alguém de referência, né, uma pessoa com, enfim, com status superior a mim, e eu não conseguia me manifestar, e eu guardava para mim aquilo, sabe? E muitas vezes era injustiçado e ficava quieto. Eu aprendi a mostrar aquilo que eu quero. Mas levou tempo, e podia ter sido de uma outra maneira. Não culpa a minha mãe, não é isso. Eu compreendo ela, porque foi o melhor que ela fez. Então, Né? Ela queria meu bem, ela queria me proteger, então na hora que tinha algum perrengue, ela que era minha porta-voz. Primeiro filho e tal. Então enfim, tem muita coisa que eu acabo pensando que se a gente largar mais a rédea e ver para onde eles estão indo, porque a gente tá no controle. A gente vai, não, volta aqui, não é tão aí que tu vai, volta aqui, aí tem perigo, né? E assim, eu acho que a partir desse momento em que elas estão na rua, saíram de dentro das casas, estão indo para as escolas, para os parques, para as praias, para as festas, né? É assim que elas vão começar a recuperar, né, esse período aí que atrapalhou, né, um pouquinho elas. eu falo muito sobre o verbo confiar. A gente precisa confiar nas crianças, né? Nesse processo das crianças. Essa, essa, quando você estava falando da tua experiência de não conseguir falar, né? Mesmo adulto, né? Eu não conseguia nem me defender às vezes, né? E aí eu faço uma ponte, né? Eu digo, gente, empirismo, né? Vamos lá. A ponte é das crianças de 2, 3 anos que estão naquela fase que eu falo que a agressividade faz parte. E aí algumas famílias já ficam, né? Mas Ju, mas tá difícil. Não, deixa, é esse momento que ela precisa se expressar. Ela não tem essa fala ainda constituída, então se ela arrancar esse brinquedo, ela tá fazendo do jeito dela. Se ela dá aquele empurrão, é o jeito dela dizer, ó, sou eu que estou querendo isso e aquela outra também tá querendo. São duas crianças com o mesmo peso, com a mesma medida, não vai dar problema nenhum, elas vão se acertar, vão se equilibrar e vão. E aquele momento foi importantíssimo naquele conflito, porque essa criança se É. do seu jeito. Aí daqui a pouco, com 4, com 5, essa expressão vai começar a ter um diálogo e ela vai começar a afirmar o que ela quer no mundo. E assim vai indo. E aí o dia vai ser mais fácil ela falar, eu preciso de férias em janeiro, né? Sem ter vergonha. Né? Quer dizer, tem um monte de crença junto. Tinha um monte de crença junto, mas enfim, né? Claro, com Mas certeza. são coisas que eu acho que tu falou de confiar, né? É bem isso. E eu acho que não é só confiar na criança. É no movimento. Eu não sei como explicar, mas a visão a ideia que eu tenho é a seguinte: é nesse movimento, é como se eu fosse confiar na vida, na Uhum. própria vida, na própria existência ali, daquele ser humano, Sim. né? E aí, enfim, porque a criança está mais conectada. Pode parecer um papo esotérico e tal, mas a criança está conectada, sabe? Meu, quantas vezes a gente não escapou de perrengue, de se machucar quando a gente era criança, sabe? Esse dia eu tava pensando, uma vez eu tava lá, eu não sou daqui de Santa Catarina, eu sou do Rio Grande do Sul, daí lá a gente alugava cavalo. E aí eu aluguei um cavalo sozinho, peguei, juntei dinheiro, fui lá, aluguei um cavalo. E aí fui a cavalo até a casa do meu avô. Na volta, o cavalo, eu perdi o controle, porque ele estava voltando, ele viu que eu estava no caminho para ele voltar lá para o lugar dele, lá, para casa dele. E ele saiu no pinote, correndo, correndo. Eu atravessei duas avenidas, duas ruas movimentadas, e o bicho não parou. Eu fico pensando, cara, que anjo da guarda que eu tinha. Eu Porque era para ter, eram duas. Era para ter um carro, um ônibus, e passava ônibus ali, caminhão. Era para alguém ter batido em mim, né? Meu, isso até hoje. Entre outras coisas, sabe? De estar no mar e querer dar uma de surfista mais preparado e mais profundo e passar um perrengue e conseguir sair. E ninguém sabe disso, sabe? Essas coisas.
Eu falei na live passada com a Márcia, a gente fala muito ali no nosso mundo, tem que ter um resgate de uma pedagogia de rua, né, Léo? Porque a gente, na nossa Boa. infância, teve muito uma parte que assim, os adultos não estavam e a gente deu conta das coisas, né? E a gente lidava com as coisas, seja com as brigas, seja com os acidentes, seja com os quase acidentes, porque também acredito que, como eu falo, tem essas mãozinhas invisíveis toda hora fazendo assim, ó, na criança, cuidando, né? E tudo isso foi. E aí, acho que com esse mundo, muita, né, essa asepsia da infância, né, essa infância extremamente segura, não é? A gente tá ceifando elas de umas formas assim que eu acho brutais, assim, acho violentas nessa constituição dessa criança saudável, sabe, dessa integralidade e tudo mais. E quando eu falo nesse confiar, eu acho que é bem isso, assim, é um confiar em tudo, é o confiar na vida, nesse movimento da vida, né? Eu falo para as famílias, para as que vieram preocupadas com a questão do disco, não nenhuma criança vai ficar com fralda pro resto da vida. Nenhuma criança, Uhum. casos, todo mundo vai falar, um dia todo mundo vai ler e escrever, tirando as exceções, né? Agora o processo vai, a natureza faz a gente ir para frente, né? A gente vai evoluindo dentro do nosso tempo biológico, né? Então, assim, Uhum. é bem isso, é confiar nesse processo todo. Vai dar certo, deixa essa criança mais livre, deixa ela respirar, que vai dar certo, vai funcionar. Foi assim que a gente chegou até aqui, né? Também, Não só nós, eu e você, todo mundo, não. A humanidade chegou aqui, foi assim. com certeza, né? E diz a lenda que estamos na topo, né? Então, assim, alguma coisa. Ai, é. Léo, 1 hora já. Nossa, vamos Poxa! ficando. Muito obrigada. Deixa seu recado final aí, a gente finaliza. Ah, Obrigada mais uma vez pela sua participação, né, por aceitar o convite. Obrigada mesmo. valeu, agradeço. Agradeço a confiança de me convidar sem me conhecer. Fica Deixar falar aqui no teu espaço. É, eu gostei do tema porque permite a gente devagar, a gente dar essa viajada, mas com o pé no chão e com um objetivo, né? De querer mesmo. Não, esse é o objetivo, né? A gente olha a infância hoje, mas olhando lá no futuro, né? Bem isso, aquilo que tu falou, né? Se a gente quer adultos com menos tarja preta, mas sim faixa preta na vida, sabe? Aqueles que estão, nossa, primeiro dan, décimo dan. Aí sim, mas tarja preta não, né? A gente tem que olhar para essa infância. E a gente tem que olhar para essa oportunidade que a gente está tendo. A oportunidade que a gente teve de ficar com eles em casa, né? Isso foi. A gente não pode, eu não posso dizer que foi 100% ruim a pandemia, porque para quem se permitiu, aproximou, né? Aproximou ali desse convívio, desse vínculo. Né? Eu acho que é isso. Acho que agora, a partir de agora é aproveitar a oportunidade, né, com segurança, com tranquilidade e com essa confiança, né? Confiança. É isso aí. Fé na vida que vai dar tudo certo. Muito obrigada. Esse ano vai ter a festa junina aberta para todo mundo. É, Então, vamos lá, todo mundo. E é isso, bora confiar nas crianças que vai dar tudo certo, né? tá bom. Obrigada a todo mundo que esteve presente. Até a próxima. Até mais. Convida mais. Pode deixar. Eu vou fazer a próxima sobre tela. Eu tô vendo que tu tá postando bastante Oh. tela, né? Que eu sou daquela chata, né? Olha, do que eu falo de tela, do que eu brigo sobre as telas, porque eu vejo. Aí, ó, já vai entrar em outra coisa. Mas eu vejo muito isso assim, sabe? Eu entendo que tela é eu entendo que precisa, eu entendo todas as questões que as famílias me trazem, né? Outro zero da pandemia, assim, mas tem uma gravidade ali na tela, ó, tem uma mãe aí que tá presente, que ela sabe, eu só encho o saco dela, né, Ju? Mas tem uma gravidade na tela que a gente precisa estar mais atento, né, Léo? Eu tô vendo que você tá fazendo umas postagens. A próxima vai ser sobre tela, porque eu acho que uma das coisas que também mais me dói ali como diretora ali do nosso mundo, dessa educação que a gente quer que as crianças, né, criativas, livres, experimentando, com pulsão, né, vambora, tudo mais, é o quanto que com uma criança que está muito na tela, como esse mundo dela reduz. Uhum.
idade dela reduz. Então, precisa fazer uns caminhos diferentes, assim. Vamos. Vou te convidar para esse próximo bate-papo, pode deixar. Presente, professora, presente. Obrigada, Léo. Beijo. Valeu também. Tchau, tchau.